Bom dia, eu de novo. Eu sou a Dirce Oliveira. Aqui é o Aconteceu Comigo, das trevas para a luz. Quem está assistindo pela primeira vez, é interessante acompanhar a parte um do começo para poder entender, né? Tô contando a história de herança maldita, né? A minha mãe foi vítima de trabalhos ocultos, né, que quase destruiu a vida dela, a família dela, a nossa casa. Meu pai foi vítima, né? Ainda que primeiro foi eu, depois da minha mãe foi eu, quer dizer, primeira não, segunda. Depois foi o meu pai, ele também foi vítima de feitiçaria, né? Minha mãe foi um espírito de loucura. No meu caso foi também esse começo de espírito de loucura, né? Porque o diabo gosta de trabalhar com coisas que parece que a gente vai entender que é normal, aconteceu com a mãe. É normal, fulano passou por isso. Então ele gosta de trazer coisas, né, que a gente vai entender como normal, como coincidência. Eu não acredito em coincidência. Eu acho que tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. E ontem eu falei, né, sobre a questão da amizade. Eu creio em amizades, eu creio Eu passei um tempo sem confiar nas pessoas, né? Eu falei da minha mãe que duas amigas dela, né, do passado, lá de Brasília, uma matou o filho, outra tentou acabar com a vida dela, destruir a vida dela. Ela acreditava que era por causa do meu pai, né? Mas só Deus sabe exatamente o que está por trás, além do diabo, né? Além da má índole da pessoa, né? Só Deus mesmo sabe tudo que está por trás. E a gente crê que Ele é o poderoso de Jacó, que Ele é o grande eu sou, que Ele é o Deus que está do nosso lado e que se a gente crê, se a gente clamar, se a gente confiar, Ele vai nos livrar de toda e qualquer cilada do diabo, porque está escrito. Está consumado, Jesus morreu para desfazer as obras do diabo. Então, eu estou aqui para te dizer: há poder no nome de Jesus, creia. Não importa o que você está passando, Deus é maior. Creia, creia. Procure uma igreja evangélica, procure ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, e creia. Quando não souber o que dizer, fale só Jesus, Jesus. Eu tenho tantas histórias de que só falando esse nome que está acima de todo nome, eu tive grandes livramentos de assalto e outras coisas mais. Jesus é o Senhor e o nome dele, a palavra dele está acima de tudo. Então, voltando, passando essa parte, eu creio nas pessoas que Deus é bom, Deus é bom. Ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% mal e as nossas escolhas vai fazer toda a diferença, porque os planos de Deus são de paz, para nos dar um futuro e uma esperança. Mas a gente decide. Deus não criou robôs, ele criou pessoas inteligentes, capazes, né, a sua imagem conforme a sua semelhança. Cabe a cada um de nós entender que a gente está passando por aqui, não é daqui, não vai ficar aqui, não é semente eterna nessa terra. Existe uma escolha, existe um caminho e o caminho é Jesus. Então a gente veio para Salvador, né? Eu falei que passamos um tempo na casa da minha avó materna, em Ubaíra, Bahia. Passamos um tempo na casa aqui já em Salvador do meu tio, que já faleceu. E a gente achou um aluguel aqui nessa rua onde eu ainda moro. Depois compramos aqui o terreno onde meu pai construiu. E por que eu dos três filhos, foi essa vítima, né? Vítima dessa herança. Porque quando eu era pequena, disseram a minha mãe que ela teria que desfazer os trabalhos, teria que fazer trabalhos para desfazer. Minha mãe me levava, né? E isso abriu uma legalidade no mundo espiritual, né? E depois que ela faleceu, com 6 anos, minha filha tinha 2 anos, 4 anos depois dela ter falecido, isso aconteceu comigo, né? Eu, na época, fornecia almoço e contratei uma pessoa que também trabalhou comigo antes, cuidando da minha filha, uns meses antes, não sei se chegou um ano antes, e eu gostava dessa pessoa, fiz amizade, né? Gostava e fui procurar, fui na casa da pessoa. Olha, quer trabalhar lá de novo? Quer tomar conta da minha filha? Eu tô montando um negócio, tô com a sócia. A gente está fornecendo almoço, tá dando certo. Quer trabalhar? Você ajuda a gente, cuida da filha, da casa. E aí ela aceitou, veio, né? E quando eu digo no anterior
que a gente que tem Deus tem que estar sempre buscando a Deus, porque há caminhos que parecem vida, como diz a Bíblia, mas no fim é morte. Então, a gente deveria, a palavra também diz, não diga, Deus dizendo, né? Vou fazer, vou acontecer. A gente tem que dizer o que? Se Deus quiser, se Deus permitir. O que Deus quer dizer com isso? Consulte a Deus. A Bíblia diz que Davi vencia todas as batalhas, todas as guerras, mas ele sempre se orientava com Deus. Ele perguntava a Deus: vou, não vou, como eu faço, como não faço. E a vez que ele não fez isso, que ele não consultou a Deus, ele ficou em casa. Aí vem toda aquela história de adultério e crime, né? Aí ele vê a Batseba lá tomando banho, nua, e aí manda chamar e vem toda aquela história que trouxe grande destruição na casa de Davi, né? Então, quem tem Deus, a gente tem que começar. Deus, faço, não faço, vou por que caminho? Porque o Espírito em nós, Efésios 1 diz que ele está em nós e é a garantia de que somos de Deus, propriedade de Deus, e que receberemos tudo que Deus prometeu. Mas pensa, Jesus é o Senhor, por quê? Porque na cruz nos comprou. O Espírito está em nós para nos guiar. Como é que eu vou fazer do meu jeito? Como é que eu vou fazer segundo a minha vontade? Se ontem até falei da palavra, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não confia no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então é uma dependência, gente. Uma dependência de Deus, do Espírito de Deus. Ele não está a mim por falta de condições de pagar um outro aluguel melhor. Como brinca o pastor Luciano Subirá, ele está em mim, ele está em você com propósito, para nos direcionar, nos guiar, nos orientar, nos ensinar o caminho. Sabemos que Jesus é o caminho, mas nem sempre sabemos por onde seguir, que decisão tomar, que escolha fazer. Todos os dias temos muitas decisões a tomar, temos muitas escolhas, mas o Espírito está em mim, está em você para te guiar. E quem ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, perde tempo não. Não fica questionando, não faz perguntas. E comece a falar a palavra, comece a declarar a palavra e diz: Deus, me mostra a verdade. Se o Senhor é Deus mesmo, como diz Gênesis, se criou todas as coisas, se dele, por ele, para ele são todas as coisas, se eu estou entre essas coisas, porque todas é todas, não é parte, me fala, me guia, tira a cegueira, tira a surdez espiritual, tira toda... Eu estava lendo ontem, né, sobre aquela questão de idolatria, né? A palavra diz o quê? Que todos aqueles que se rendem, né, a esses ídolos vãos, que não fala, que não tem ouvido, que não se mexe, que não anda, serão como eles, cegos, surdos e mudos, né? Então a gente precisa pedir a Deus em nome de Jesus que quebre todas as cadeias, que desfaça todos os laços, que tire toda a cegueira espiritual, porque o diabo veio cegar, veio enganar. Ele enganou Eva, que era perfeita, né, que não tinha defeitos, que não tinha pecado, que não conhecia o mal, quanto mais a nós. Eu estava lendo hoje na palavra sobre a tentação de Jesus em Lucas, né? Jesus foi tentado pelo diabo. Assim que ele é batizado, ele é levado pelo Espírito e o diabo tenta ele ali por 40 dias. E a Bíblia diz que ele tentou em todas as coisas. Se tentou o Filho de Deus, se teve a ousadia de até mandar que o Filho de Deus se prostrasse diante dele, entendeu? Para que desse todos os reinos da terra, ele não sabendo, inocente, né? Que Jesus veio para tomar da mão dele tudo que o homem deu por causa do pecado e não precisava se prostrar. Você não precisa fazer coisas erradas para ter o que vai ser seu, porque você foi feito para ser filho de Deus. Você foi feito pelo plano de Deus, pela vontade de Deus, e você pode ter tudo com Deus, sem precisar fazer coisas erradas. Então creia. Creia em Deus, busque a palavra, busque conhecer a verdade, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, não tem outra. Ele é a verdade, singular, a verdade. Não é uma das verdades, artigo definido, a verdade. Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. Sem ele ninguém vem ao Pai. Ele não morreu naquela cruz em meu lugar e no seu à toa. Morreu para nos comprar, morreu para nos salvar. Creia nisso. Então minha mãe me levou por esses caminhos, né? Sem saber, claro, né? Minha mãe era muito apegada a mim, muito apegada à família. Era uma pessoa muito boa. Eu lembro até que o meu pastor Samuel, que já está na glória, ele disse que minha mãe tinha o dom da misericórdia e eu
herdei esse dom dela. Eu não sabia exatamente, nem entendo 100% ainda em tudo, né? Mas eu procurei na Bíblia, não fala dom da misericórdia, mas toda vez que em algumas traduções tem misericórdia, em outras tem amor. E eu creio porque eu fui muito amada, né? E quando eu olho a diferença entre José e os irmãos, está no amor. O amor faz toda a diferença. Se você ama, e a Bíblia diz, né, que o primeiro mandamento é amar Deus acima de tudo, com todo entendimento, toda a força de todo o coração, e amar o próximo como a nós mesmos. O amor é o segredo. O segredo é o amor. Quem ama não faz o mal, né? E Deus tem colocado no meu coração amar os perdidos, amar as vidas, né? Porque a gente às vezes se apega a muitas coisas, coisas que vão ficar, coisas que não levam a lugar nenhum, né? Uma vez eu estava com muita necessidade, não tinha nada em casa, minha filha pequena, e eu pedi a uma pessoa da igreja, né? Eu sei que ela certamente se arrependeu, que me emprestasse um dinheiro. E ela disse, olha, sinto muito, aqui é um lugar onde eu dou só a palavra, né? Não trabalho dando dinheiro, emprestando dinheiro, não, sinto muito. E ela nem se preocupou em saber, você precisa de alguma coisa, tá faltando alguma coisa em casa. Eu fiquei tão assim, sem jeito, que eu simplesmente não disse mais nada, né? E a gente não pode misturar. Dinheiro é necessário, mas não é a base. E a Bíblia diz que o dinheiro responde a tudo, mas a sabedoria também responde a tudo e tem mais, ela dá vida ao seu possuidor. É preciso muito cuidado com esse apego às coisas desse mundo. A gente não vai levar nem ouro nem prata. Por mais que você cresça como esse Salomão diz, né? Que ele trabalhou tanto, criou tantas, fez tantas coisas, mas ia deixar para quem viesse depois dele. Mesmo sem saber se seria uma pessoa sensata ou não, mas ia ter que deixar, não vai levar nada. Você só vai levar a caixinha preta, que é o seu coração, com todas as informações de tudo que você fez ou deixou de fazer, de bom ou de ruim. Estava lendo hoje Eclesiastes 12 e é isso que está dizendo, né? Que a gente tem a obrigação de temer a Deus, guardar seus mandamentos, porque um dia Ele trará à luz tudo que foi feito, bom ou ruins, escondido ou não. Ele sabe todas as coisas. Ele está te filmando, Ele está me filmando, mesmo quando eu estou ali dormindo, Ele está ali do meu lado, e eu creio que Ele escreve tudo que a gente faz, porque existe um livro. Esse livro um dia vai ser aberto, onde vai contar a tua história e a minha história. E eu espero de coração que a gente seja aprovado, porque Jesus pagou por essa aprovação. Jesus pagou pela nossa vida. Ele é o Senhor. Creia nisso. Então, voltando para minha mãe, a gente fez passou esse tempo, né? Lá nesse lugar, primeiro a gente tomou um banho com a água que era um cheiro assim tão forte, tão tão complicado que ainda hoje, depois de muitos anos, décadas, se alguém passar por mim, eu sinto esse cheiro e reconheço, né? E aí a gente fez esse início lá tomando esse banho com essas águas e depois mandou que minha mãe comprasse uma lista de coisas, né? Galinha, charuto, velas, tanta coisa. A gente foi lá onde era um coqueiral aqui, não é mais, são casas agora. Eu fico pensando, misericórdia dessas vidas que moram ali. Se não tem o discernimento para repreender tantos despachos que foram feitos ali naquele coqueiral. Só Deus para ter misericórdia de tanta coisa ruim que é plantada nesses solos. Mas aí a gente fez algumas vezes, né? A gente ia lá bem altas horas da noite, né? E arriava lá esses trabalhos. E como eu falei, a nossa vida foi ficando mais difícil. Minha mãe, eu lembro vagamente de ter tido crises mais próximas, né? Mais próximas uma da outra. E é como eu disse, eu era nova e não, eu nunca fui uma pessoa muito Eu sempre fui muito distraída, né? É muito do sanguíneo, né? Distração. Fica focado na lua, nas estrelas, lá pensando no que deve e que não deve, focado muito em si mesmo também. Então eu não tenho muitas lembranças assim. Eu vagamente lembro que era uma vez no ano, mais ou menos, que ela tinha as crises, né? E parece que ficou um pouco mais curta os períodos, né? Depois dela se envolver com o ocultismo. E eu entendo que foi por isso que dos 3 filhos e eu foi seguindo por esse caminho. E é tão certo que, tipo, meu pai, quando ele teve o AVC, que uma enfermeira que nem me conhece no hospital falou, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aí ela disse, o seu pai, eu só vi essa moça nesse dia. Essa enfermeira, pelo menos eu acho que era enfermeira, estava vestida de branco. Ela disse, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Seu pai foi vítima de um trabalho para matar, mas Deus está dando livramento. É tão sério que
Quando o diabo viu que não ia matar, quis entortar, quis deixar meu pai em cima de uma cadeira de rodas. E teve um dia, depois de mais de um mês internado, ele ficou 15 dias em coma. Mais de um mês internado, o médico me chamou na sala e falou: Olha, seu pai vai sair daqui numa cadeira de rodas, o lado direito dele não está movendo. E no meu espírito eu repreendi. Eu falei: Tá repreendido em nome de Jesus, em pensamento, né? Porque não, tem gente que fica: Tá repreendido com médico, com pessoas que nem entendem. É complicado, não é necessário, né? A fé tem que ser sua e Deus honra a sua fé, independente de quem está ouvindo ou não está ouvindo. É você e Deus. Sempre vai ser muito você e Deus. Então, quando eu saí com os documentos que o médico me deu para pegar essa cadeira de rodas, lá fora tinha uma diaconisa que Deus já levou, a irmã Valquíria, e tinha a irmã do meu pai, Bela, né, irmã Bela. Ela até hoje lembra muito bem disso. Ela é idosa, mas graças a Deus muito lúcida, saudável. Eu disse na frente delas, rasgando o papel, né? Eu disse: meu pai vai sair daqui andando em nome de Jesus. E com pouco tempo eu voltei ao hospital e meu pai estava todo amarrado. Eu falei: gente, perguntei à enfermeira, porque meu pai tá todo amarrado na maca. Aí ela: porque seu pai é muito teimoso. Ele levanta para tomar banho sozinho, não quer que ninguém dê comida, e suja tudo. Aí eu pensei: glória a Deus. E meu pai saiu de lá andando, porque Deus é maior. Agindo Deus que me impedirá, né? E não muito tempo depois, quando veio para casa, ele já estava indo à praia andar, já estava indo para médico só, né? Deus é poderoso. Então eu creio que e aí o que eu quero dizer, com meu pai foi diferente, foi um trabalho oculto também para tentar matar, mas não teve as questões que a minha mãe teve. O meu foi bem parecido com a minha mãe, só que o caso da minha mãe durou 10 anos. Só Deus sabe porque cada um, ele não quer essas coisas, é claro. Deus é amor, Deus é bom. Mas ele permite, a Bíblia diz que tudo tem propósito. Não sei porque ele permitiu, não sei se ela talvez não acreditasse. Eu só sei que Deus está no controle, Deus tem propósito. E comigo foram só 3 dias, né? Essa questão de alucinação, de possessão, foram 3 dias e Deus me usou para me libertar. Então creia, Jesus te ama, tem um plano com a sua vida, Ele é maior, Ele pode te tirar de qualquer situação, porque não há impossíveis para Deus. Ele é o grande eu sou, né? Olha, compartilha. Tem alguma pessoa em algum lugar, talvez perto de você, talvez na sua casa, na sua família, que precisa ouvir isso. Compartilha. Se inscreve no canal. Ó, o sininho vai te avisar que tem novas partes, né? Porque é um livro, são várias partes que eu estou aqui relatando. Claro que eu estou trazendo coisas que não estão no livro, e tem coisas no livro que não está aqui, porque não daria. E é difícil, né? Lembrar tudo que falou, tudo como escreveu. Mas Deus está no controle. O que eu quero te dizer é que Jesus te ama, morreu por você, está sempre te olhando e te esperando. Ele está à porta e bate. E ele espera que você declare, né, que ele é o Senhor da sua vida. E eu creio nisso, eu conto com isso. E profetizo um dia de milagre sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.